Prezados colegas, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Thaís Vargas, eu sou mediadora, né? O enfrentamento à alienação parental e a sua articulação com os direitos humanos e a ética profissional. A live conta com 3 participantes, né? Então, nós temos a professora doutora Jéssica Lima, o professor doutor Carlos Montando e a nossa colega de profissão que atua no CREAS, como perita, como assessora técnica, nossa convidada Michele. Mais uma vez, Michele, seja muito bem-vinda. E a Jéssica, nós faremos a apresentação agora de um vídeo, porque ela não pôde comparecer nesse momento, mas ela disse que em um outro momento ela espera estar presente conosco. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada. Vamos iniciar. Bem, boa noite. Eu acho que seria bem crucial a apresentação da Jéssica, porque ela trata especificamente da correlação de direitos humanos com alienação parental, e dali eu iria desdobrar uma perspectiva de refletir dentro do que acomete a ética profissional, justamente por ela estar ligada essencialmente à construção e defesa dos direitos humanos. Eu sou um pouquinho mais pequena, né? Sou menorzinha aí entre o Carlos e a Jéssica. A minha bagagem tem mais envolvimento com a prática cotidiana, justamente por eu estar numa instituição executora final de política pública, né, e também atuar no contexto sócio-jurídico, embora seja na perspectiva de uma profissional liberal. Mas eu espero que seja possível contemplar as ansiedades que acometem a maioria dos colegas que estão justamente à frente da prática, porque sem o embasamento teórico, metodológico, a nossa aplicação técnico-operativa fica muito falha, a gente acaba se sentindo muito perdido em como desenvolver a atuação. E aí sobra, né, os anseios, a inquietação das posturas que nos exigem uma ética política. Quando se trata de direitos humanos, nós logo refletimos que os direitos humanos não foram legitimados de maneira repentina, de uma hora para outra. Estão envolvidos num processo sócio-histórico de construção, que se deu ali no confronto de classes, da luta dos trabalhadores e de grupos e sujeitos políticos que defendiam as suas necessidades e contra formas, né, de dominação e de discriminação. E nesse contexto, além da própria profissão do serviço social fazer parte desse processo, o serviço social, se emergiu dentro do que hoje nós temos enquanto perspectiva, né, direção ético-política. E os direitos humanos, tidos como um processo sócio-histórico, se ampara, constitui princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Atualmente, nós temos em vigência o de 1993, e a defesa de direitos humanos é uma estratégia que viabiliza o assistente social na sua conduta, assegurar o atendimento das necessidades e interesses dos usuários, assim como uma forma de confrontar a conjuntura violadora do sistema capitalista. Então, né, fazendo a correlação de direitos humanos no seu processo sócio-histórico de constituição, que também se dá o tema da alienação parental, nós temos uma correlação muito próxima, muito ligada, o que eu acredito que a Jéssica vai destrinchar melhor dentro da especificidade da abordagem dela.
A questão é que, relacionando os direitos humanos com a alienação parental no seu contexto sócio-histórico, a gente vai situar a alienação parental numa prerrogativa ético-política por ela se constituir na manifestação da questão social, que se dá na realidade conflitiva das famílias e que a gente está inserido cotidianamente. Inclusive, Carlos, você apresenta um estudo muito bem fundamentado sobre aspecto sócio-histórico da alienação parental e como ela se constitui como manifestação da questão social, seja numa expressão do sistema patriarcal e da cultura machista, que traz a definição rígida de papéis sociais, a mulher no desenvolvimento da parentalidade. Inclusive, traz também a inserção do homem na corresponsabilidade parental, que vai ao encontro das lutas feministas que exigem ali a igualdade parental, haja vista até que por essa concepção patriarcal e machista, a mulher tem um acúmulo de responsabilidades e uma sobrecarga de trabalho doméstico, a qual a coloca numa situação de opressão. Então, trazer o homem nessa corresponsabilização da parentalidade é uma conquista de movimento feminista. Não só de movimento feminista, mas da luta especificamente pela igualdade de gênero, né? E também você trabalha, acredito que você possa até dar uma pincelada, ou isso já foi feito em outras lives, você traz também as mudanças na conjugalidade, a proteção integral à criança como sujeito de direito e outros elementos já problematizados para a gente considerar a questão social como manifestação da alienação parental como manifestação da questão social. Então, nós já vamos desenhando um espaço que é propriamente nosso, a vinculação da alienação parental aos direitos humanos, numa perspectiva de construção sociohistórica e como manifestação da matéria-prima do serviço social, que é a questão social. Então, nesse espaço que nós estamos inseridos e que nos apresenta diariamente vários desafios, a categoria começa a se movimentar, a se inquietar em relação a como atender, a como intervir nessa demanda, sendo que ela tem pouco arcabouço teórico e pouco suporte de mobilização política para debate, para amadurecimento. Então, quando nós temos alguns espaços que instigam a reflexão somente sob a luz da interpretação crua da lei e da falta de cientificidade da síndrome da alienação parental, que inclusive denota uma interpretação patologizante, e por isso nós não temos capacidade técnica e especificidade profissional para o enfrentamento, nós acabamos nos distanciando de entrar nessa perspectiva sob a ótica na direção de defesa de direitos. Por isso, a discussão sobre o tema ele tem se apresentado emergencial para a categoria. Os espaços de debate que ainda estão abertos ou que estiveram, eles ainda são muito pequenos, mas a gente percebe que a procura é grande, o interesse pelo tema é grande. Então, essa inquietação ela tem que ser amparada pela categoria. A necessidade de apropriação teórica e metodológica, ela exige da categoria uma movimentação política. Então, quando a gente considera a alienação parental como violação dos direitos humanos e a gente situa como manifestação da questão social, o assistente social é
convocado ao enfrentamento dessa alienação parental. Como eu disse, demanda ético-política, inclusive por ser uma dinâmica que é incidente na realidade das famílias, que perpassam diferentes espaços socioocupacionais que o assistente social atua. Quando nós olhamos para a alienação parental somente sob o âmbito do sócio-jurídico, em função de pareceres sobre haver ou não alguma violação de direitos, e indicar parâmetros técnicos que vão subsidiar a decisão mais justa possível, a gente limita a dinâmica que exige a intervenção do assistente social. Até porque não é na dinâmica processual que a realidade conflituosa vai se solucionar. É a partir da sentença que vai ter um impacto, mas não necessariamente a transformação desejada vai acontecer. A vida acontece no cotidiano, no dia a dia das famílias, nos quais o assistente social atua, dentro das mais diversas políticas públicas. Então, fica-se a proposta de como o assistente social consegue identificar a alienação parental como manifestação da questão social e como violação de direitos humanos no seu cotidiano profissional, independente do espaço socioocupacional que ele ocupa. Eu digo, por exemplo, de espaços que detêm a inserção da família dentro de uma necessidade de proteção social. Vamos pensar, por exemplo, numa escola em que existe um conflito na porta entre o par parental e sobre quem vai tirar a criança da escola, ou sobre quem vai participar da reunião escolar, se quem tem o direito de acompanhar o desenvolvimento escolar é só quem detém a guarda. Então, a escola, ela não sabe agir quando o conflito parental ele se desdobra ao entorno daquele espaço. Inclusive, quando a criança ou o adolescente começa a ter um prejuízo no seu desenvolvimento escolar em decorrência do conflito parental em que ele está exatamente nesse fogo cruzado. Outro ponto também é nos serviços de saúde mental, onde são atendidas as famílias que estão em sofrimento emocional em virtude de vínculos fragilizados, de abusos psicológicos, e eu falo de CAPS 2, de CAPS infanto-juvenil. Como o assistente social alocado nesses serviços, ele intervém quando percebe que o sofrimento e a violação de direitos advém da alienação parental. O que ele faz com isso? E também nós temos as intervenções inseridas nos espaços de socioassistenciais, pertencentes à política de assistência social, como, por exemplo, os CRAS, ou Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Lá deve ser trabalhada o desenvolvimento de uma parentalidade responsável, saudável e compartilhada. Será que isso, de fato, é feito? Será que a presença da família de uma maneira articulada no desenvolvimento dessa criança, sob a ótica de uma possível alienação parental? Ou essa família só é trabalhada quando há um risco de rompimento do vínculo, quando ela precisa ser inserida numa família extensa, num serviço de acolhimento institucional, ou até numa família substituta? A gente precisa rever isso. E, propriamente, o CREAS, que é um centro de referência especializado no qual eu atuo, que constantemente recebe encaminhamentos de contextos de alienação parental, que envolvem a fragilidade ali do vínculo, ausência de convivência, sofrimento da criança, violência psicológica exercida, tanto pelo filho, criança ou adolescente,
quanto pelos genitores ao outro que detém ou não detém a guarda ou a convivência, enfim. A gente tem a alienação parental como demanda transversal ao assistente social. E justamente pelo apelo ético de ampliar o aprimoramento intelectual nesse contexto, a inquietação ela tem se ampliado por meio do apelo ético que nós temos imbricado à nossa conduta profissional. E é como se houvesse, até mesmo para a atuação do assistente social, um entrave para identificar violações decorrentes da alienação parental, porque a temática ela está enfrentando resistências para ser inserida na agenda política do serviço social, embora, como eu disse, é uma demanda que cada vez mais tem batido a porta do assistente social. Não tem como mais se abster da discussão, se abster dessa temática. É um apelo ético, é um apelo político da categoria e da própria sociedade. Então, a gente precisa realmente fomentar esse diálogo, esse debate. E é importante refletir se a categoria de assistentes sociais, em decorrência da precarização estrutural dos serviços, da desconstrução das políticas públicas e dos direitos sociais, ele tem mais atentado para uma postura tecnicista, fundamentando ali as suas práticas na busca de uma instrumentalidade cada vez mais produtivista. Por que eu digo isso? Porque essa ânsia de atuar, de atender um volume cada vez maior de pessoas, faz com que o assistente social reprima a sua necessidade e a sua capacidade crítica de refletir constantemente na direção social da profissão. E também como se reelabora constantemente a aplicação da perspectiva do projeto ético-político. Porque o enfrentamento da alienação parental, que é tema da nossa discussão hoje, ela ainda é muito tímida no entrelaçar das dimensões constitutivas da profissão. Isso ainda é muito pequeno, embora o volume de inquietudes seja muito grande. Estou falando rápido por conta do decorrer do horário, está dando para acompanhar, gente? Quando ficar meio complicado, vocês podem me interromper. Então, a busca de espaços de estudo e de debate sobre alienação parental tem se ampliado. A busca, não efetivamente esses espaços, né? Da mesma forma que nós encontramos uma escassez de produção teórica sobre o tema, e essa crescente demanda para atendimento nos contextos familiares que enfrentam a alienação parental tem produzido um desconforto ético-político. Porque se é uma demanda da sociedade contemporânea presente na realidade vivida pelas famílias, atendidas pelas mais variadas políticas sociais, e que nós temos um compromisso de defesa, de atendimento, então, aonde está a lacuna? O porquê que isso não tem sido apropriado ou tido uma apropriação pelo serviço social. A gente precisa compreender esses entraves, muito mais que compreender, é preciso superá-los. Embora a dedicação sobre o fortalecimento da direção ético-política, ela pareça se fragilizar fora dos espaços de formação e de aprimoramento profissional, a gente precisa superar o relativismo ético-moral que concorre para a negação da ética profissional, coletiva e racional. O que eu quero dizer a respeito? Que
a ética não é cada um ter a sua. Eu não vou atuar no enfrentamento da alienação parental da forma que eu acho mais adequado, ou eu vou implicar uma abordagem técnica, operativa, conforme eu ache mais pertinente. Não, isso é um relativismo ético. E quando a gente deixa de fora a discussão sobre alienação parental, a gente abstrai a construção de uma ética profissional coletiva e racional. Então, a gente não só deixa de elaborar, de se apropriar no enfrentamento de uma manifestação da questão social, como a gente a negligencia. Quando a gente se abstém, ou quando a gente entoa uma discussão muito rasa do tema, infelizmente, a gente está minando a nossa responsabilidade ética a respeito da questão. Por isso, eu considerei importante a gente tecer alguns comentários a partir da correlação dos fundamentos éticos do Código Ético Profissional e a pertinência da alienação parental como demanda profissional do serviço social. Então, a ideia é pegar cada um dos princípios do Código de Ética e fazer uma breve correlação em relação à alienação parental como nossa demanda de intervenção. O primeiro, é importante até considerar que os princípios éticos, eles são a estrutura ideológica que vai assentar o Código de Ética Profissional. Então, ele está presente em todas as formas que o assistente social vai se posicionar e analisar a realidade ao qual ele vai atuar, vai intervir e vai propor uma transformação de realidade. Então, nós temos como o primeiro princípio ético, e é até interessante a gente entender que não existe uma hierarquia desses princípios, mas existe sim um entrelaçar, uma correlação, uma integração. Mas o primeiro traz o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, que são autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Então, vejamos, num contexto familiar, em que há uma privação da liberdade, da plena convivência familiar, da construção de relações protetivas e da parentalidade corresponsabilizada, esse contexto ele requer a intervenção do assistente social para a promoção da autonomia e emancipação na resolutividade dessas situações, porque quando essas liberdades elas são negadas, um direito é violado. E quando aquele contexto familiar não detém condições de resolutividade daquela situação conflituosa e violadora, ela vai recorrer a uma força maior para tomar decisões a respeito da vida dela. E essa decisão, ela é dada a um sistema judiciário que tem um viés punitivo e impositivo. E o fato de isso ser decidido no sistema judiciário não significa que o assistente social tem que se manter submisso ou passivo a essa estrutura. Muito pelo contrário, nós fazemos parte dela. Então, nós precisamos contextualizar, fazer uma análise de conjuntura a respeito daquela dinâmica familiar. Só que a gente também não pode se limitar a identificar situações de violação, porque, infelizmente, o judiciário ele acaba se limitando a isso, a identificação da prática da alienação parental, a um investimento punitivo, e depois, como fica a realidade social vivida por aquela família? Será que, de fato, aquele contexto de alienação parental ele foi superado?
Eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Então, até que ponto os assistentes sociais, que são servidores do Tribunal de Justiça, ou atuam como perito, ou atuam como assistentes técnicos, assumem a prerrogativa ética e política de propor mudanças nessa estrutura e nessa realidade social vivida por essas famílias? Carlos também fala muito de que a nossa atuação, inclusive na alienação parental, não detém neutralidade. Aliás, ela detém imparcialidade. A gente tem sim um posicionamento movido pela nossa direção ética. E mais uma vez volto a dizer, negar a alienação parental como manifestação da questão social é se distanciar do nosso projeto ético-político. Então, é preciso liberdade nos contextos que nós atendemos. É preciso garantir que essas famílias tenham a autonomia de reconstruir as suas relações parentais, de garantir para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de desenvolvimento a proteção adequada. O próximo princípio, que é o que escancaradamente se relaciona com direitos humanos e com a nossa ética profissional dentro da perspectiva da alienação parental, é o segundo, que trata da defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Bem, o contexto da violação de direitos humanos no contexto de alienação parental, por si só, já situa o assistente social no enfrentamento dessas violações. Considerando a alienação parental uma violação dos direitos humanos, como nós vamos se abster dessa intervenção? Não tem como. Nós somos obrigados pelo nosso juramento ético e pela nossa responsabilidade social. Ao passo, inclusive, que a arbitrariedade na decisão e no desejo individual, ela cerceia a liberdade de todo o núcleo parental. Porque, veja, você só vai ver esta criança ou você só vai conviver com ela se você pagar a pensão direitinho, os alimentos direitinho, ou se você levar a criança para alguma questão, porque assim, se você levar ela a passear, ela vai com você. Então a gente começa a ser arbitrário, a gente percebe que a família ou o alienador, ele é arbitrário nas decisões para condicionar a liberdade de convivência entre o outro vínculo parental. Então, isso é ser arbitrário, cercear a liberdade e violar direito. Ao passo também que, ao excluir a participação efetiva de algum familiar do desenvolvimimento e da vida de uma criança e de um adolescente, ele não atinge só o ex-par conjugal, é ampliado para toda a rede familiar, avós, tios, primos, enfim, toda a rede extensa que pode entrelaçar uma rede de proteção insubstituível para aquela criança, independente das novas recomposições e novos arranjos familiares que se dão a partir da separação conjugal ou quando ela nem acontece, ou ainda quando ela ainda está em vigência. A alienação parental, ela existe inclusive na vigência da relação conjugal, por meio de comparações, por meio de situações que desabonam o outro, que desautorizam o outro. Isso tudo está imbricado numa postura autoritária, que é dita e que é fomentada por esse princípio. O autoritarismo, ele se dá pelo abuso do poder e da autoridade, muito presente, inclusive, nas guardas unilaterais, que confundem a detenção da guarda como uma posse daquela criança, restringindo o acesso de informações e confundindo exercício do poder familiar, como se precisasse, inclusive, conceder autorizações para que o outro
as outras pessoas daquele núcleo parental possam conviver e possam participar da vida daquela criança, daquele adolescente. O terceiro trata da ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. A análise crítica da realidade vivida pelas famílias insere a elas numa correlação de direitos e de deveres. Então, quando a gente vê no âmbito ali processual a questão de que, por exemplo, uma guarda compartilhada ela não pode ser aplicada porque não há consenso entre os adultos ou o par parental, a gente define ali uma situação em que a pessoa pode não querer colaborar pela construção desse consenso para atender o seu interesse egoísta de conseguir ganhar aquela discussão processual ou aquele pleito. E isso é não cumprir com a responsabilidade parental. Eu me desconstruir em relação aos resquícios daquela relação é um dever. É claro que uma boa parte da categoria traz a questão muito importante de analisar violência doméstica no envolvimento com alienação parental. Vejamos, essa é uma questão importantíssima de ser analisada, porém, ela não pode limitar e restringir a análise sobre alienação parental, porque se existe incidência da violência contra a mulher, essa questão ela tem que ser enfrentada. E como se dá a parentalidade, o exercício da parentalidade, num contexto em que houve uma violência? Se a alienação parental, em alguns momentos, é utilizada como arma de reforçar a violência estrutural, institucional que essa mulher pode sofrer, o assistente social tem o dever de analisar criticamente essa conjuntura e de apontar as particularidades dessa realidade. Não se pode abster, não podemos nos abster dessa análise, desse debate. É importante? Assim como existe incidência de violência contra criança ou adolescente, seja ela qual for. O assistente social tem que atuar nisso e tem que compreender a correlação dessa violação de direitos com convivência e com o exercício de parentalidade. A gente precisa ampliar e não limitar que o assistente social se apegue somente nessa perspectiva. A quarta trata da defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. A democracia ela é parte de uma análise conjuntural em relação ao contexto sócio-histórico da alienação parental. A alienação parental, advindo de um contexto sócio-histórico, ela está se relacionando com direitos humanos, com a emergência e efetividade da democracia, porque a gente está deixando de analisar a questão somente dentro daquele arranjo familiar, porque se o assistente social assim o faz, ele faz de maneira equivocada. A gente precisa ampliar a análise da alienação parental numa totalidade. E quando nós analisamos a alienação parental numa totalidade, é impossível não se perceber o peso que a análise e a discussão de democracia traz em relação a isso. Até porque o impacto da desigualdade e da exclusão social nas dinâmicas familiares, elas interferem na forma como a parentalidade ela é construída e ela é desenvolvida, seja ela em qual classe for. As famílias que detêm um poder econômico que não tiram e não garantem uma superação da sua vulnerabilidade, elas estão excluídas. Essa exclusão
faz com que a parentalidade ela não seja desenvolvida sob o aspecto do melhor desenvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente, mas ela é vista como uma estratégia de sobrevivência. Então, a criança ou o adolescente fica sob moeda de troca. Vou buscar uma guarda compartilhada porque eu tenho o entendimento e singelo e de senso comum que com a guarda compartilhada eu não vou precisar mais pagar pensão alimentícia. Ou eu não vou permitir que a criança tenha contato com o restante da família, porque eu quero que o valor dos alimentos, como eu disse, seja aumentado. São questões muito pequenas, assim como num processo de divórcio em que é discutido definição de guarda, a criança, o adolescente se torna objeto de disputa tal qual os bens arrolados naquele processo. Aí se começa uma violência, uma linguagem violenta no processo, e a gente percebe que a criança, o adolescente também se torna objeto de disputa. Então a gente precisa aprofundar a democracia no sentido de analisar o quanto a alienação parental está inserida numa totalidade. O quinto é o posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure a universalidade de acessos aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. A equidade, ela aproxima o mais justo possível para as duas partes. E a equidade e a justiça, elas devem ser componentes cotidianos da atuação do assistente social. Situações situadas, inclusive, em ações profissionais que vão assegurar o acesso a bens e serviços relativos a programas, a políticas sociais, como forma de mecanismo para possibilitar a satisfação das necessidades do usuário. Quando a gente pensa em satisfação das necessidades do usuário por meio de política pública, a princípio é muito comum se remeter às políticas de transferência de renda, de benefício eventual, mas quando nós temos uma fragilidade de vínculos familiares, uma desproteção pela ausência da corresponsabilização parental, nós temos aí uma necessidade do usuário, que as políticas públicas elas não estão conseguindo absorver. Em que política pública se situa o enfrentamento da alienação parental dentro das diversas violações de direitos humanos em que está imbricada? Quando o sistema judiciário identifica ou sentencia a prática da alienação parental, para onde ele encaminha para que haja um acompanhamento na construção da transformação dessa realidade da família? A gente está realmente aquém. Não existe um espaço específico, porque a própria discussão ela é fragilizada. O sexto é o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Bem, o preconceito e a discriminação, elas podem existir em qualquer dimensão profissional, inclusive no desenvolvimento da parentalidade, o que torna essencial o enfrentamento aos rígidos papéis sociais construídos na estrutura patriarcal e na cultura machista, bem como fomentar a igualdade parental. Então, quando um pai ele não é visto como potencial cuidador, porque isso é uma atribuição ou uma qualidade feminina, nós temos um preconceito estabelecido. Ou quando aquela mulher ela não assume integralmente a responsabilidade dos seus filhos, compartilhando ela com o pai ou com o outro responsável legal, ela pode, inclusive, se sentir
constrangida, acuada, julgada, dado ao papel que o machismo determina para ela. Então, quantas vezes a mulher ela se sente sobrecarregada, ela é oprimida, porque o valor moral da divisão de responsabilidades domésticas e parentais é muito mais forte do que o desenvolvimento dessa parentalidade. São assistentes sociais que entram nessa dinâmica. O próximo eu gosto desse. É a garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com a constante aprimoramento intelectual. Esse princípio ele indica a pertinência da reflexão crítica do tema da alienação parental e da riqueza das polêmicas envolvidas. A polêmica ela tem que existir, o contraponto tem que existir, porque a profissão ela tem que ser norteada por um constante aprimoramento intelectual a partir, inclusive, dos contrastes existentes, buscando, num ambiente democrático, soluções que vão atender os interesses do maior número de pessoas, especialmente aquela população que é destinatária da atuação do assistente social. O oitavo trata da opção de um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Mais uma vez, ao supor a erradicação de todos os processos de exploração, de opressão e alienação, a gente tem a inserção da conduta profissional, da desconstrução de interpretações moralistas e conservadoras presentes no desenvolvimento da parentalidade. É parte do nosso projeto profissional a desconstrução, o enfrentamento da alienação parental como manifestação da questão social. O nono trabalha a articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios do nosso código e com a luta geral dos trabalhadores. Bem, o fato do tema da alienação parental ter maior expressão no direito e na psicologia não deve restringir o assistente social a investir na especificidade do serviço social, especialmente na perspectiva materialista histórica e dialética, em que a gente deve buscar uma análise sócio-histórica, uma análise de conjuntura junto de outras categorias profissionais. A gente deixar o tema, porque é talvez mais designado para outra área, é a gente se abster de uma demanda e deixar de contribuir com a qualificação dos enfrentamentos das violações sociais. O 10º traz o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Então, não é só responsabilidade ética. A responsabilidade ética nos inquieta, mas é o compromisso com a qualidade dos serviços da população, com o aperfeiçoamento intelectual que nós vamos abrir a possibilidade de compreender de forma crítica como se situa a alienação parental, no contexto sócio-histórico, na conjuntura, na realidade dos contextos familiares, no desenvolvimento da parentalidade e na atuação profissional. Aí, por fim, o 11º, que é o último, ele traz o exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Esse princípio trata do exercício profissional do assistente social, novamente numa perspectiva de enfrentamento ao preconceito,
e ele me faz refletir sobre o quanto a categoria se exime de discutir situações ou questões que ainda não existe uma apropriação intelectual, o quanto a categoria ainda é passiva na hora de debater, na hora de discutir. Por mais que haja um debruçamento e uma apreensão de conteúdo teórico, metodológico, ainda há uma timidez muito grande, porque nós temos uma intolerância dentro da categoria, que não permite opiniões alheias a que é posta dentro de um coletivo. E sim, as opiniões que são contrapostas num coletivo, elas têm que ser consideradas e elas têm que ser melhor desenvolvidas. E assim eu finalizo, à luz, né, desses comentários breves dos princípios éticos do nosso código de ética profissional, a minha fala, e agradeço e peço desculpa se eu passei aí do horário. Michele, maravilhosa sua apresentação. Minha internet deu uma caída, mas ela restabeleceu felizmente. Consegui acompanhar quase tudo. E queria te agradecer muito. Nossa, foi maravilhosa as suas contribuições. Tenho certeza que nos ajudou bastante a elucidar ainda mais o tema em torno das questões que envolvem a ética e o exercício da nossa profissão, junto à alienação, ao processo de alienação parental, e essa correlação foi muito bem estabelecida. Gratidão. Você falou assim, entre o Carlos e ela, eu ainda estou assim, mais na prática, mas as duas precisam muito se complementar. Então, suas contribuições foram imprescindíveis para nós hoje. Muito obrigada. Olá, E ouvindo? essa Lara. Eu estou lotada atualmente no Instituto de Ciências Públicas e no Núcleo de Práticas Jurídicas e Direitos Humanos da Universidade Federal de Roraima. Sou autora da obra Direitos Humanos, a Porta da Alienação Parental. E hoje estou aqui a convite do assistente social, o professor doutor Carlos Montanho, para falar um pouco sobre os direitos humanos e o enfrentamento à alienação parental. Quero desde já agradecer o convite do professor e dizer que é uma alegria poder participar desta ação promovida pelo MEAPS. Pois bem, algumas questões elas são centrais para a compreensão dessa relação entre direitos humanos e alienação parental. A preocupação com a dignidade da pessoa humana, ela se dá em todas as fases da vida, inclusive na infância e juventude, quando esses menores ainda não possuem sua plena capacidade civil e precisam da proteção dos pais ou responsáveis, da sociedade e do Estado. Então, como é que se articulam os direitos das crianças e dos adolescentes com os direitos humanos? Essa articulação ela vai se dar com base nos princípios constitucionais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana e também nos princípios que estão contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e em demais legislações nacionais e internacionais que também visam a proteção de crianças e adolescentes, como é o caso, por exemplo, da Lei 12.318 de 2010, que é a Lei da Alienação Parental. Então, por exemplo, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a criança e o adolescente, eles têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Esse dispositivo, ele possui uma íntima relação com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e trata da dignidade da pessoa humana como sendo um dos fundamentos contidos no nosso Estado Democrático de Direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala em proteção à vida e à saúde. E vida é um direito fundamental que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, enquanto que saúde é um direito social que está previsto no artigo 6º
da Constituição Federal. E ambos, vida e saúde, são direitos humanos, porque direitos humanos são justamente aqueles próprios da pessoa humana. A violação aos direitos das crianças e dos adolescentes é uma preocupação dos poderes públicos, das famílias, da sociedade. E em caso de violação desses direitos, o Poder Judiciário ele deve ser acionado para afastar quaisquer situações de abuso ou de violência, como é o caso da alienação parental, que é uma violência que se faz contra crianças e adolescentes e que, infelizmente, ocorre dentro do próprio lar. Então, dentre os documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, nós temos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e que entrou em vigor no dia 2 de setembro de 1990. Essa convenção, ela é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal e que foi ratificado por 196 países, incluindo o Brasil. E é a partir dessa convenção que se solidifica a chamada doutrina da proteção integral. E para quem é garantida essa proteção integral? A resposta ela está contida no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai estabelecer essa doutrina da proteção integral ao dizer o seguinte, que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Essa doutrina da proteção integral, criada no âmbito internacional, ela vai se inserir no cenário nacional brasileiro para reconhecer que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e que, em razão de sua fragilidade, elas necessitam de proteção. Então, essa doutrina ela vai representar um importante instrumento protetivo das garantias infanto-juvenis. Por quê? Porque a ideia principal dessa doutrina é o fato de as crianças e adolescentes estarem em fase de desenvolvimento, sendo sujeitos de direitos titulares de direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança, à educação, como todas as pessoas adultas. Só que a diferença é que essas crianças e adolescentes, por estarem nessa condição de desenvolvimento, elas precisam de uma proteção integral. E essa proteção integral vai partir de quem? Vai partir da família, da sociedade e do Estado, todos eles de forma solidária entre si. Então, dessa forma, essa doutrina da proteção integral, ela vai se associar à doutrina do melhor interesse da criança, justamente porque essa doutrina do melhor interesse é uma das colunas de sustentação da doutrina da proteção integral. Isso porque, ao resguardar o melhor interesse da criança, vai se proteger essa criança de quaisquer tipos de violação. Então, todas essas doutrinas estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8.069 de 1990, que completou, nesse ano de 2022, 32 anos de existência e de proteção aos direitos das crianças e adolescentes. E criança, como sabemos, é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, enquanto que adolescente é a pessoa que está entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Então, mesmo com a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinando os direitos das crianças e dos adolescentes, a sociedade, os juristas e os legisladores, eles passaram a discutir a necessidade de uma lei específica para tratar da alienação parental. E foi em 2010 foi promulgada e publicada a Lei da Alienação Parental, que, inclusive, nesse ano de 2022, teve algumas alterações legislativas a partir da Lei número 14.340. E por que
que a prática de alienação parental fere, viola ou vulnera os direitos das crianças e dos adolescentes, justamente porque a alienação parental ela vai surgir, geralmente, em um contexto de divórcio litigioso. E é o ato de denegrir a imagem do genitor ou da genitora no polo oposto da relação de parentesco, criando sobre essa figura uma imagem negativa, influenciando o pensamento, os sentimentos e na atitude da criança ou do adolescente alienado em relação a esse genitor ou a essa genitora, afetando o psicológico dessa criança, desse adolescente e gerando problemas de saúde mental. Então, dentre os primeiros direitos que falamos aqui, foi o direito à vida e à saúde. Esses direitos estão diretamente afetados pela alienação parental. Por quê? Porque essa violência psicológica, ela pode gerar na criança ou adolescente afetada uma síndrome, a chamada síndrome de alienação parental. Além desses direitos básicos, um direito previsto tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é considerado um direito fundamental, e que é também diretamente violado pela alienação parental, é o direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança e adolescente tem direito a uma convivência harmoniosa em seu lar, com ambos os genitores, com os demais familiares e com a comunidade em geral. Na alienação parental, o genitor alienador ou a genitora alienadora tenta romper os laços de afeição entre o filho e o outro genitor, bem como vai procurar afastar todos aqueles que fazem parte do círculo familiar e de amizade dessa criança, desse adolescente. E essa atitude vai levar o menor alienado a desprezar, a temer, a odiar todas as pessoas que, de alguma forma, possam ser favoráveis ao genitor-alvo. Então, a prática da alienação parental, ela vai se contrapor às doutrinas da proteção integral e do melhor ou do superior interesse das crianças e adolescentes. Porque, enquanto essas duas doutrinas, elas visam garantir um conjunto de interesses e de direitos, a alienação parental, por sua vez, ela vai tentar colocar fim a esse conjunto de interesses e de direitos. A alienação parental, ela vai ferir também o princípio da afetividade, princípio esse, afetividade essa, deve haver entre filhos irresponsáveis e vai ferir também o direito à guarda compartilhada, além de ferir o que a gente já falou, que é a convivência familiar e comunitária, vai ferir ainda a saúde mental dessa criança e desse adolescente, além de uma série de outros direitos básicos. Então, nesse sentido, para o combate à prática da alienação parental, a lei da alienação parental é fundamental. E ela tem se mostrado eficaz na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Existem doutrinadores e legisladores que são pró e existem doutrinadores e legisladores que são contra a vigência da lei da alienação parental. Entretanto, os especialistas no assunto, os especialistas do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, que lidam diretamente com esse tema, eles são favoráveis à manutenção da lei da alienação parental. E a lei número 14.340 de 2022, que alterou a lei da alienação parental, ela vai destacar de forma incisiva a necessidade da preservação desse direito à convivência familiar e comunitária, abrindo para o Poder Judiciário ouvir o que tem a dizer essa criança e esse adolescente. Então, a tendência, nós verificamos, é pelo fortalecimento da lei da alienação parental. E é por meio dessa lei que os direitos humanos das crianças e dos adolescentes em relação à prática da alienação parental são resguardados. Então, o aperfeiçoamento da lei da alienação parental e a capacitação dos atores
que integram as equipes multidisciplinares, que somos nós, advogados, assistentes sociais, psicólogos, juízes, entre outros, é a medida mais adequada para minimizar os casos de alienação parental. Então, compete a nós, sociedade, família e Estado, proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Façamos isso em nosso cotidiano. E queria agradecer mais uma vez, professor, a oportunidade e espero encontrá-lo em outras ocasiões. Excelente as considerações dela também, né, Carlos, que casam muito com o que a Michelle disse, do ponto de vista, né, da nossa especificidade, e ela no âmbito jurídico, né? E agora passa a bola para essa articulação, né? Que aí você só vai linkar o que as duas brilhantemente trouxeram e fechar com chave de ouro. Muito boa a explicação dela, muito boa. É muito pouco que eu vou incorporar ou enfatizar, porque as duas intervenções foram excelentes e também de pontos de vistas ou até de disciplinas diferentes, né? A Michelle desde o serviço social e focando muito também na questão do código de ética, né? Essa me parece uma questão extremamente relevante, porque é uma das questões debatidas, né? Nós sabemos que a lei da alienação parental ou o conceito da alienação parental é muitas vezes combatido, não só no Brasil, também na Argentina e em outros países, o Rubem está aí para confirmar, combatido como se fosse um termo, uma categoria, né, que não pudesse ser mencionada sequer nos relatórios, nos pareceres profissionais. E por isso, este tema de hoje eu considero que é de extrema importância, porque se há um tabu em relação à alienação parental, a intervenção do assistente social em relação à alienação parental, esse tabu está muito ligado às questões que dizem respeito a este tema, né? O enfrentamento da alienação parental e articulação com os direitos humanos, a igualdade de gênero e a ética profissional. Eu vou, portanto, depois das falas, ser muito breve, e breve de verdade, mas eu quero, em primeiro lugar, começar com a ideia de que direitos humanos e a expressão de direitos humanos ela tem potencialidades e limites. Os direitos humanos são, de fato, fundamentais e fundantes para a sociabilidade, para o desenvolvimento da civilidade, porque expressam na individualidade da ordem burguesa, na individualidade do indivíduo, do sujeito burguês, expressam uma homogeneização no conceito do cidadão, uma homogeneização, uma igualdade de tratamento, de direitos, de acesso, etc., etc. O limite é que eles se esgotam, primeiro, na ordem burguesa, se esgotam no plano político, o que Marx chamaria de emancipação política, este é o horizonte dos direitos humanos, e ele detém uma dimensão formal. Eu sempre digo que o formal não significa inexistente, irreal. Ele é real, ele é importante, mas ele é apenas formal. Por que apenas formal? Porque os direitos humanos expressam, declaram, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que não tem garantias na nossa sociedade burguesa da sua efetiva realização. Então, é uma declaração de direitos universais, de direitos humanos. É a partir desta ideia tipicamente burguesa dos direitos humanos, este horizonte de avanço civilizatório, mas também de limite no plano político e no plano formal, que se gesta os direitos da criança e adolescente.
já com antecedentes, certamente, mas fundamentalmente na Convenção sobre os Direitos da Criança, né, Unicef, 1989, que vai se estabelecer os direitos da criança e adolescente fundados numa nova doutrina, agora, do direito superior e da proteção integral da criança e adolescente. Digo uma nova doutrina porque, em primeiro lugar, substitui a ideia da criança como um mero objeto de proteção para a criança e adolescente ser considerada agora como sujeito de direito. E esta é uma mudança fundamental. Mas, em segundo lugar, porque também deixa de ser atrelado exclusivamente aos cuidados do pai, doutrina do poder familiar, ou aos cuidados exclusivos da mãe, doutrina da tenra infância. Agora, como a criança e adolescente, sujeito de direitos superiores e de proteção integral, a criança tem o seu direito a ser cuidado, protegido, amado, amparado por ambos e não só por um ou por outro. No Brasil, não vou entrar em detalhes, mas não encontramos apenas a lei da alienação parental. E qualquer jurista que trata fundamentalmente tanto da guarda compartilhada quanto da lei da alienação parental encontra antecedentes. Estas leis não foram criadas do nada, mas estas leis têm suporte na Constituição de 88, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil, que estabelece os direitos e deveres atrelados ao poder familiar, e aí, então, na Lei da Alienação Parental de 2010 e na Lei da Guarda Compartilhada, inicialmente de 2008 e depois de 2014. Esses direitos que se confundem os direitos das crianças com os deveres dos genitores, envolvem, e vou mencionar, né, porque todo mundo tem vasto conhecimento sobre isso, mas para seguir uma linha de raciocínio, o direito constitucional à criança convívio familiar, o dever do sustento e a guarda e educação. Estamos falando, em primeiro lugar, do convívio. E é o convívio familiar e comunitário, ou seja, a relação da criança adolescente não só com o genitor, mas sua família mais ampla e a comunidade envolvida nessa relação. Alguém poderá dizer, mas está garantido o convívio familiar quando a criança mora com um e não necessariamente com o outro. Bom, na ausência física, na morte de um dos genitores, certamente esse direito está assegurado. Mas na presença de ambos os genitores e das suas famílias paterna e materna, a família da criança se expressa em ambos vínculos parentais, e não apenas um. O sustento, a guarda e educação são direitos da criança. Isso é muito importante, porque geralmente se estabelece a guarda em função de interesses parentais, pensando, por exemplo, na mãe, pensando, por exemplo, no pai. E aqui o horizonte é o direito da criança. Compete a ambos a educação, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Diz o Código Civil, dirigir-lhe a criação, a educação e tê-los em sua companhia e guarda, proporcionar ao filho afeto, saúde, segurança e educação, ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. A lei da guarda compartilhada estabelece também como direito o tempo de convívio dos filhos, que deve ser dividido de forma equilibrada, para não dizer igualitária, quando não pode ser, então, equilibrada entre o pai e a mãe. O direito à proteção, integralidade, etc. Especificamente sobre a convivência familiar,
nós temos o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, que estabelece claramente a importância do direito constitucional, aliás, à convivência familiar e comunitária. Este não é o único direito, mas quando falamos de alienação parental e quando falamos de guarda compartilhada, o direito à convivência, é o direito que passa a ser apresentado com maior relevância. Mas vejam bem, em primeiro lugar, não é o único ligado a estas leis, e especificamente a da alienação parental, mas ele é central. Sem a convivência de um genitor com seu filho ou filha, não há possibilidades do pleno exercício deste genitor do poder familiar, em todas as suas funções, tarefas e deveres. Não é possível um genitor participar da criança, do filho, da educação, dos cuidados da saúde, da formação da personalidade, etc., 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 sem a convivência familiar. Como um pai ou uma mãe que não convivem com seu filho pode, ao não ter conhecimento da sua intimidade, dos seus amigos, dos seus interesses, dos seus gostos, das suas doenças, etc., etc., pode exercer os cuidados atrelados ao poder familiar. Então, vejam bem, a convivência não é o único direito, mas este é um direito que permite tirar da mera formalidade os outros direitos que são deveres do poder familiar. E finalizo sobre este primeiro tópico dos direitos humanos, dos direitos das crianças e da alienação parental, dizendo que o não exercício desses deveres por parte de um dos genitores constitui negligência. No sentido contrário, o impedimento por parte de um dos genitores do exercício destes deveres do outro genitor constitui, agora sim, prática da alienação parental. Isto é importante porque não pode se confundir abandono, negligência, despreocupação, desinteresse com alienação parental. Alguns autores até falam de autoalienação, mas confunde mais do que esclarece. Recentemente, no PL, que foi aprovado pelo Senado e já sancionado, então já é lei, mas não me lembro o nome, recente, sobre alienação parental, que completa ou complementa a alienação parental e o Estatuto da Criança e Adolescente, a relatora retirou do PL uma das propostas que era incluir a negligência como forma de alienação parental. E ela usou este mesmo argumento. A negligência não diz respeito à alienação parental. Incluir a negligência na lei da alienação parental vai desvirtuar a categoria de alienação parental. Então, a negligência é quando o genitor abandona, descumpre seus deveres atrelados ao poder familiar. Agora, a alienação parental é quando estes deveres não podem ser desenvolvidos por um dos genitores por impedimento do outro genitor. Aqui nós temos a prática da alienação parental. Então, vejam bem, por que o combate à alienação parental vai da mão dos direitos humanos e, na sua particularidade, dos direitos da criança e adolescente? Porque justamente vão no caminho de garantir o pleno exercício do poder familiar e os direitos das crianças e adolescentes. Combater a alienação parental na particularidade dos direitos das crianças e adolescentes, garantir estes direitos e, portanto, vai da mão dos direitos humanos. Sobre a igualdade de gênero, quero também dizer que esta é uma bandeira histórica, secular, dos movimentos feministas das mulheres.
a igualdade de gênero é uma bandeira central destas lutas, que envolve, eu diria, dois aspectos centrais, não únicos, né, e que podem se desdobrar em particularidades, mas dois aspectos centrais. Em primeiro lugar, o combate à atribuição de papéis sociais por gênero definidos a priori e socialmente estabelecidos a partir da cultura machista e da estrutura patriarcal. Ao homem cabe a vida pública, o trabalho, a atividade laborativa, porque ele, por sua condição genética, por sua natureza, tem atributos adequados ou melhores para este tipo de função. A política, o trabalho, a arte, a vida pública é função do homem. Para a mulher, é a vida privada, é o cuidado dos filhos, é a reprodução do lar, porque ela teria, nesta cultura e nesta definição machista e patriarcal, teria melhores atributos para este tipo de função. Então, a primeira forma de combate dos movimentos feministas, buscando a igualdade de gênero, é o combate a estes papéis sociais por gênero. O segundo desdobramento dessas lutas é a desmistificação da imagem idealizada e sacralizada de mãe, né? Aquilo que as autoras feministas, Judith Butler, etc., estabelecem como o mito do amor materno, né? A mulher é a melhor preparada porque ela, por sua natureza, tem a função natural da reprodução, do cuidado, porque tem estes atributos do amor, do afeto, o laço afetivo natural. As feministas históricas, Judith Butler, Elizabeth Badinter, entre tantas outras, vão afirmar que isto é um mito. O amor materno, como todo amor, é construído e não é inato a qualquer gênero. Ambos fundamentos destas lutas, a luta contra os papéis sociais estabelecidos por gênero na cultura machista e a luta pela desmistificação da imagem idealizada e sacralizada da mãe, ambos fundamentos, pela igualdade de gênero, desdobram-se na particularidade da igualdade parental. Ou seja, a igualdade parental é uma particularidade da igualdade de gênero. Ela não caminha a igualdade parental num trilho diverso, num sentido diferente, mas vai no mesmo caminho como uma particularidade da igualdade de gênero. Não há plena igualdade de gênero da mulher no trabalho, na vida pública, mesmo que, conforme as promessas de Lula, se for candidato, vai garantir o que já está expresso na Constituição, igualdade de salário à mulher e ao homem pela mesma função. Mas, mesmo assim, com salários igualitários, com presença igualitária na vida pública, na educação, nas universidades, etc., não há igualdade de gênero se no lar persiste a desigualdade. Se após a saída do trabalho, do espaço do trabalho, da vida pública, da atividade acadêmica, etc., no lar persiste essa desigualdade que atribui, à vida privada, à reprodução do lar e aos cuidados da criança um papel principal da mulher. Portanto, e eu quero dizê-lo com toda a ênfase que pode ser dado a isso, muito ao contrário, a igualdade parental não é contraditória, mas, ao contrário, é funcional, é um desdobramento, é uma particularidade da igualdade de gênero. A defesa da igualdade parental, portanto, é
uma defesa de um aspecto particular da igualdade de gênero. Isto quer dizer que a luta pela igualdade parental e contra a alienação parental e a luta pela corresponsabilização parental de pai e mãe do cuidado das crianças não é uma luta contrária às lutas feministas e não coloca homens contra mulheres, né? Como se pretende em muitos debates, ou não debates, mas em muitas colocações, como se pretende afirmar que a lei da alienação parental seja uma lei de homens contra mulheres. Não é, porque a lei da alienação parental visa, em primeiro lugar, o foco central, a defesa e a garantia dos direitos das crianças. Estes direitos deste sujeito, que são direitos superiores da criança e adolescente. Esta não é uma lei que foque, que centralize na relação conjugal. Para isso há outras leis. Esta é uma lei que se centra nos direitos deste sujeito desprotegido, que é a criança e adolescente. Mas também não é, em segundo lugar, porque a lei da alienação parental, o combate à alienação parental e a defesa da guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada, enquanto corresponsabilização parental de ambos os genitores no cuidado e na guarda das crianças, é uma lei justamente que tende à garantia da igualdade de gênero. O poder familiar determinado em substituição do pátrio poder, como está originalmente no ECA, mas no Código Civil, o poder familiar estabelece, assim, a igualdade de gênero no exercício do poder familiar. Este é um princípio do poder familiar. Ainda mais, todos os deveres e direitos atrelados ao poder familiar são de ambos os genitores. O poder familiar é indivisível. Não pode se atribuir alguns deveres do poder familiar para a mãe e outros deveres do poder familiar para o pai. E aqui estou falando de pai e mãe para falar das figuras tradicionais e sem fazer referência a que necessariamente a figura de pai e mãe tenha que ser masculina, feminina e numa relação de parentalidade biológica. Mas o poder familiar é indivisível e irrenunciável. Há, no Código Civil, a possibilidade de suspensão ou supressão do poder familiar. Um dos argumentos tão badalados para a crítica à lei da alienação parental e ao conceito, e, portanto, ao combate à alienação parental, é que a lei da alienação parental impede que as crianças sejam protegidas da prática de pedofilia. Isto é um absurdo sem fundamento. Se há prática de pedofilia, há um conjunto de leis que justamente vai garantir o afastamento, desse genitor ou desse familiar que realiza esse tipo de abuso físico, sexual, etc. Então, esta lei não cuida da prática da pedofilia, mas não impede que a criança seja protegida dessa prática. Mas, quando existe esta prática, o juiz vai suspender ou vai cassar, suprimir o poder familiar. Mas, quando não há a suspensão do poder familiar, ele é irrenunciável. Ele é indivisível. E, portanto, a guarda compartilhada, a partir da separação conjugal dos pais, a guarda compartilhada não pode ser dividida em partes, mas tem que ser compartilhada na sua totalidade.
Diz o Estatuto da Criança e Adolescente: o pátrio poder, esse é o termo do ECA, o pátrio poder poderá ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Diz o Código Civil: o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E ainda diz: a separação, o Código Civil, a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos. Ou seja, estamos falando que, para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, e do pleno exercício do poder familiar, o divórcio não altera em absoluto esta questão. Quero finalizar o tópico, né, da igualdade de gênero, como o combate à alienação parental vai no mesmo caminho da igualdade de gênero, com uma análise de uma das históricas do feminismo, a francesa Elisabeth Badinter, que em 2005, pelo menos é a edição brasileira, no livro Rumo Equivocado, que é uma análise crítica dos rumos atuais de algumas tendências das lutas feministas, vai colocar que do feminismo, enquanto luta pela igualdade, passou-se a guerra dos sexos como polarização. E ela defende a necessidade de retomar a centralidade da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Uma autora feminista, Raquel Gutierrez, fala que feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo não é a inversão da relação de dominação ou de opressão. Se o machismo é a opressão do homem sobre a mulher, o feminismo seria o inverso. Muito pelo contrário. Raquel Gutierrez vai dizer que o feminismo é a luta pela igualdade de gênero e não a inversão de uma relação de dominação. E, portanto, é uma luta civilizatória, uma bandeira civilizatória. Para Elisabeth Badinter, houve uma retomada do mito da mãe, aquele mito do amor materno que foi tão combatido historicamente pelas feministas históricas. E esta retomada do mito da mãe repõe a diferenciação dos papéis por gênero. Ou seja, quando começa a se discutir, não, mas a guarda tem que ser da mãe, mas não, tem que ser do pai, nós estamos no campo do machismo, no campo da estrutura patriarcal, no campo das mesmas funções estabelecidas por gênero, por natureza de gênero, por atributo genético. Se é homem, então tem estas funções, se é mulher, então tem estas outras funções. Que justamente a superação, né, desta diferenciação dos papéis sexuais, né, uma das bandeiras centrais, como dizia inicialmente, da luta feminista, recai no que tange alienação parental, a guarda compartilhada, recai na corresponsabilização igualitária dos cuidados dos filhos. Então, na igualdade parental. O último tópico, eu vou mencioná-lo muito rapidamente. Michele avançou muito e se centrou, apesar de que não só nisso, mas se centrou muito, que é sobre a ética profissional, como o combate à alienação parental se articula com a nossa ética profissional, com o nosso código de ética e com o nosso projeto ético-político. Eu quero mencionar apenas algumas questões muito rapidamente, porque a Michele já pormenorizou cada um dos princípios, então não quero me deter neles. Mas eu quero mencionar um em particular, a defesa intransigente dos direitos humanos, que a Michele também deu centralidade a ele. Mas um outro em particular,
a ampla autonomia no exercício profissional. Por que eu estou chamando a atenção deste princípio? Porque este princípio está pensado para que o profissional de serviço social tenha ampla autonomia no seu exercício profissional em relação aos seus patrões, em relação ao poder institucional, em relação à autoridade, né, nos seus espaços de trabalho. Mas ela recai também nos nas nossas entidades profissionais. A autonomia profissional também não pode ser restringida por uma determinada normativa, né? Não pode se dizer, a não ser ferindo a autonomia profissional, que assistentes sociais não podem trabalhar com o conceito, com a categoria de alienação parental, né? Isto fere a autonomia profissional. A Michele já salientou hoje, e isto, inclusive, foi debatido em outros espaços no nosso grupo, assistente social que está na prática no âmbito de família percebe, constata, vivencia a existência da alienação parental. E aqui estou claramente diferenciando da chamada síndrome de alienação parental. A prática da alienação parental é um fenômeno constatável. Ele não pode ser negado. A Michele, inclusive, disse, e eu anotei, negar a existência da alienação parental é se distanciar do projeto ético-político. E porque é um fenômeno, em primeiro lugar, da realidade. Negar a prática da alienação parental é negar a realidade, é dar costas as costas à realidade. Mas não a qualquer realidade. Há uma realidade que, como vimos em todas as intervenções no dia de hoje, fere os direitos, e em outras oportunidades, por exemplo, na unidade 3, a prática da alienação parental fere os direitos da criança e adolescente. Ela viola os direitos da criança e adolescente. O direito à convivência, à proteção, ao direito ao ter o pleno exercício do poder familiar de ambos genitores. Mas, ainda mais, não viola apenas os direitos, mas também produz claro sofrimento psicológico. A prática da alienação parental cria sofrimento na criança, o sofrimento pelo abandono, o sofrimento pelo sentimento de culpa, o sofrimento, né, pela ruptura de um laço amoroso com aquele genitor pelo qual foi distanciado fora da sua vontade. Então, por conta de ferir os direitos, de violar os direitos das crianças e os adolescentes, por conta de promover sofrimento psicológico da alienação parental, da criança e adolescente, por conta, inclusive, da alienação parental não caminhar na contramão da igualdade de gênero, dos direitos humanos, etc. e tal, a orientação pela corresponsabilização, pela guarda compartilhada como horizonte e pelo combate à alienação parental, entendo eu, deve ser um dos horizontes centrais, né, da prática do assistente social no enfrentamento desta realidade. E fecho com isto aqui. Professor Carlos, também, mais uma vez, muito obrigada pelas considerações. Fechamos com chave de ouro, né, gente? Apesar da gente ter tido esse probleminha inicial, né, a gente conseguiu cumprir os nossos objetivos hoje. Queria agradecer mais uma vez a Michele, né, a Jéssica, que não está, né, presente, não pôde estar presente, mas esteve através do vídeo, que também trouxe muitas contribuições, e essas considerações que o professor Carlos, de fato, fechou com chave de ouro. Então, assim, muito bom, muito produtivo. Queria agradecer a você, professor, mais uma vez, aos nossos colegas participantes, em nome do grupo, pedir desculpa pelo ocorrido, e espero que nosso próximo encontro seja tão bom quanto esse.
Obrigada a todos e uma excelente noite.